Nesse vídeo, eu vou explicar e trazer para vocês de forma prática por que a imaginação pode mudar a nossa vida completamente. Eu quis gravar esse vídeo aqui nesse parque bonito, com os barulhos das cigarras, dos pássaros, porque isso auxilia a gente nessa reflexão que eu quero trazer nesse vídeo sobre a imaginação. Quando você está em silêncio, quando você está num ambiente que é só você, a natureza, Deus, você consegue realmente trazer a quietude de dentro de você para fora. Você se confronta com você mesmo. E no último vídeo as pessoas me perguntaram qual que é o objetivo desse canal aqui. E eu fiquei refletindo bastante. Eu tenho algumas coisas em mente, mas qual que é o meu objetivo com esse canal? E o meu objetivo desse canal, acima de tudo, é enquanto eu me melhoro, enquanto eu melhoro a mim mesmo, com as minhas leituras, com as minhas reflexões, com os meus estudos, eu conseguir passar isso para os outros e ajudar você também. Porque eu imagino que eu vou conseguir encontrar pessoas que pensam como eu e que as minhas reflexões vão ajudar essas pessoas a crescerem também. E que na sua vida, no seu contexto, vão trazer reflexões que vão te ajudar, talvez de formas diferentes. Então eu vou explicar agora por que a imaginação, de forma prática, muda completamente a vida. Eu vou trazer alguns exemplos meus, vou trazer alguns exemplos que eu li no livro, que eu posso citar, vou trazer alguns exemplos que eu vi pessoas citando, professores e estudos, para a gente ver de forma prática como que realmente a imaginação muda as coisas. Recentemente eu terminei um livro que muitos de vocês não devem conhecer, que é O Feiticeiro de Terra-Mar. E ele é muito bom. Ele foi um dos livros que inspirou a J.K. Rowling a escrever Harry Potter. E as pessoas negligenciam a fantasia, a ficção. Ou ler um livro e estar naquele cenário, imaginar um cenário. Quando você consegue fechar os olhos e imaginar completamente todos os cenários e todos os detalhes daquilo que você leu. Isso é importantíssimo. É um livro ótimo para você criar cenários na sua cabeça. Tem muitos, os livros de ficção, os livros de fantasia, eles são muito bons nesse quesito. E quando eu estava lendo ele e viajando para conseguir ter essas reflexões que eu estou trazendo aqui. E uma das reflexões que eu tive é, tudo bem, se eu li esse livro de fantasia, de ficção, que de forma prática as pessoas podem pensar, no que isso está me ajudando? Está me ensinando nenhuma habilidade técnica? Eu não estou melhorando minha comunicação com ninguém? O que isso me ajuda? Eu quero trazer o contraste do livro com o jornal. As pessoas assistem jornal, leem jornal, muito pouco hoje em dia, né? Mas assistem, veem notícias e no que isso te ajuda? Você ver notícias ruins sobre as coisas, porque os jornais só aparecem isso, só aparecem notícias ruins, sensacionalistas, que trazem você imaginação daquela coisa horrível que aconteceu e te prende pela ansiedade, pelo medo. No que isso te ajuda? O livro, a fantasia, ela relaxa a sua mente, ela leva você para lugares diferentes, ela traz cenários que você nunca ia imaginar na sua vida e que expandem o seu vocabulário, expandem a sua imaginação, trazem você para um mundo diferente, um mundo novo, uma coisa que complementa a sua vida. O jornal não, ele traz você para a realidade nua e crua e traz você para o foco em coisas ruins. Então quando você lê um livro bom de ficção mesmo e de fantasia, você consegue se conectar com coisas boas. A sua imaginação está nutrida de coisas boas. Quando você assiste, por exemplo, vídeos como esse desse canal, de, vamos dizer, autoajuda, ou mesmo coisas técnicas que você assiste para melhorar na sua profissão, ou você estuda, enfim, tudo que você consome de forma, um objetivo. Se você consome a ficção, se você consome a fantasia com um objetivo de nutrir a sua imaginação, de nutrir a sua moral, de nutrir essa interação entre os personagens, coisas que você não vai vivenciar na sua vida de forma tão fácil. E naquele livro você está vivenciando isso, você está nutrindo a sua imaginação de forma boa. Então, a primeira reflexão é essa. Imagine coisas boas, evite imaginar coisas ruins. Se você consome coisas ruins, a sua imaginação vai tender a estar alimentada com ferramentas, com pensamentos que nutrem a sua imaginação ruim. Se você se nutre com coisas boas, com livros bons, com notícias boas, com estudos relacionados a coisas boas, a sua imaginação vai tender a só ter ferramentas boas para se nutrir. Nosso pensamento ele flui, ele segue como no rio. Tudo que a gente consome, ele vai voltar no nosso pensamento. As coisas são importantes para nós, o nosso tempo não é gasto em vão. Então tudo que a gente está consumindo de forma passiva ou de forma ativa, vai voltar para a gente. E essa é a importância de saber filtrar o que a gente consome. Saber consumir coisas boas, coisas que nos nutram, e evitar as coisas ruins. Agora eu vou trazer um exemplo prático, um exemplo de como a imaginação realmente muda a realidade. Agora trazendo de forma prática como a imaginação nos ajuda,
Vou trazer aqui um estudo que eu achei recentemente. Olharam 3 grupos de pessoas. E o estudo em específico era sobre lances livres no basquete. Não sei se você sabe o que é um lance livre, mas vamos comparar o lance livre com um pênalti do futebol. O lance livre é como se fosse um pênalti. A pessoa está ali livre, é só ela e a cesta. No futebol tem o goleiro, né? No basquete nem isso, é só ela e a cesta. Ela própria e a cesta. Então, como você pode imaginar, uma coisa muito importante no basquete, está ela sozinha, ela só tem que acertar ela contra ela mesma, é uma coisa que você tem que se treinar muito porque é importante pro jogo. Então viraram 3 grupos. O primeiro grupo realmente jogava basquete e treinava frequentemente os lances livres. O segundo grupo treinava constantemente, mas os pesquisadores propuseram um exercício diferente. Além deles treinarem ali com a rotina deles, os lances livres, eles iam imaginar todo o processo. Eles iam fechar os olhos e destinar uma parte do dia só para imaginar o processo do lance livre. Então eles iam imaginar entrando na quadra, andando até a linha do lance livre, pegando a bola, metendo a bola no chão, pegando ela e arremessando. 1 a 1. E eles iam imaginar a bola entrando, fazendo ponto. Já o terceiro grupo não jogava basquete. Eles ensinaram ali brevemente o que era um lance livre e tudo, e ensinaram também esse exercício de imaginação para esse terceiro grupo. O que eles perceberam entre os 3 grupos? O grupo que só treinava de forma física ali, estando na hora, teve um resultado. E um resultado padrão dos treinos. Aumentou ali uma porcentagem razoável de quanto eles acertavam, porque eles tinham que manter uma rotina específica para esse estudo. O segundo grupo, além da forma física, de estar ali arremessando, também tinham que imaginar. Também tinham que destinar aquele tempo a imaginar o acerto. Eles tiveram um resultado melhor que o primeiro, que só fez. E o terceiro grupo, por incrível que pareça, eles tiveram um resultado de melhor também. Mesmo sem a parte prática. Só com aquele ensino básico ali do que era um lance livre, tentar algumas vezes, só com a rotina de imaginar acertar o lance livre, eles tiveram uma melhoria. Eles já não acertavam tanto quanto um grupo que nunca treinou na vida, nunca acertou um lance livre, não sabe o que é isso, não sabe o que é basquete. E isso traz de forma prática pra gente. Caramba, só o fato deles imaginarem aquele cenário mudou a realidade deles. Eles adquiriram uma habilidade. E é uma habilidade física, uma habilidade de coordenação motora. Uma coisa que é essencial ao treinamento constante. Então, o treinamento constante, aliado com a imaginação correta, é melhor ainda do que só o treinamento. Muitos coaches por aí, não menosprezando os coaches, não menosprezando a parte mística da coisa, mas muitos dizem, imagine o seu futuro, imagine o que você deve fazer, imagine a realidade que você quer alcançar. Mas não é só imaginar a realidade que você quer alcançar. O prático o melhor grupo que evoluiu é o grupo que treinou e imaginou. É o grupo que tem o conhecimento técnico e imagina como resolver aquele problema. Que destina uma parte só a imaginar. E quando a pessoa tem aquele conhecimento e imagina sobre aquilo, ela traz uma energia cerebral, ela resolve aquele problema de forma mais fácil. Porque ela não está só imaginando, ela está trazendo ferramentas para o cérebro dela ensinar como resolver aquilo. Então essa é a importância prática da imaginação nutrida de forma correta. Para ver um exemplo pessoal meu aqui, no passado eu estava ganhando um valor X. E eu decidi com a minha esposa, falei, olha, até o meio do ano que vem, que é esse ano aqui, de 2025, eu quero estar ganhando pelo menos 2,5x. Eu falei isso para ela. Não sabia exatamente como que eu ia fazer isso naquela época. Mas eu tracei esse plano, decidi. E aos poucos aquilo foi se clareando na minha mente. Aquela imaginação de estar ganhando 2,5x, e o que eu ia poder fazer com aquilo, foi se clareando. E eu fui desenhando, olha, o que eu preciso fazer para chegar lá. E aquilo ficou cada vez mais claro. E eu fui seguindo os objetivos e chegou. A gente está aqui agora, quase no meio do ano de 2025, e eu estou ganhando esses 2,5x no meu trabalho. Então, isso é um exemplo pessoal importante para você ver que quando você decide as coisas, sabe imaginar sobre aquilo, e você tem um caminho claro a se seguir, aquilo deixa de ser uma imaginação, aquilo se torna uma realidade. Você está nutrindo o seu pensamento para aquilo constantemente. Essa forma prática. Tanto isso é prático que eu vou dar um exemplo agora sobre um prédio. Imagina um prédio. Ninguém vai lá e constrói o prédio sem nada. Primeiro alguém vai e imagina. Olha, eu quero construir um prédio com um objetivo comercial ou com um objetivo residencial. Ele vai ter tantos andares. A gente tem tanto dinheiro para construir esse prédio. Vai precisar disso, daquilo.
Aí contrata um engenheiro para fazer o projeto, um arquiteto para fazer outro projeto, um eletricista para fazer a parte elétrica, e por aí vai. Você percebe que muitas pessoas estão imaginando, e aí com a parte técnica delas, elas colocam no papel aquilo e falam, olha, beleza, legal essa imaginação que você teve desse prédio. Agora é isso, você tem que seguir esses passos aqui para chegar lá. E é assim que a imaginação muda de forma prática a sua vida. Você saber imaginar e aí separar aquele problema em várias etapas e ir resolvendo etapa por etapa. Ah, pro prédio eu vou precisar, o projeto eu vou precisar de tanto dinheiro, eu vou precisar de tal material e etc, etc. E você chega naquele objetivo. Assim como o meu exemplo de ganhar X, eu precisava de ganhar 2,5x. E eu cheguei nesse objetivo. Graças a Deus eu cheguei nesse objetivo. Ou seja, qual é o resumo aqui? Aquilo que a gente dá atenção. Primeiro, se nutra de coisas boas. Leia livros bons, leia livros clássicos que trazem interações boas, pessoas cultas, pessoas que tinham moral, bons costumes, que prezavam pela família. Livros clássicos, livros bons, sejam de parte técnica que vai te ajudar, ou seja ficção e fantasia. Leia coisas boas, assista vídeos bons, converse com sua esposa, com sua família, coisas boas. E evite ao máximo jornais, noticiários e coisas que alimentem sua imaginação com tragédia, com coisas ruins que não vão te levar a nada. Segunda coisa, resumindo completamente, aquilo que a gente imagina, dá atenção, aprende sobre aquilo, planeja o passo a passo. Com certeza tem uma chance muito maior de se tornar realidade. O exemplo do basquete é muito claro. Aquele grupo que imaginou e treinou, ele foi mais longe do que o grupo que só treinou. Ou seja, se você realmente dá atenção para aquilo e sabe planejar, você tem muito mais chance de alcançar aquilo do que a pessoa que só imagina, só tem um sonho, só comenta, eu quero fazer aquilo, mas não sabe como. Não procura saber como. Não tem problema você querer fazer e não saber como, mas você tem que procurar. Você tem que saber imaginar como resolver aquilo. Aí você imagina, olha, eu acho que isso é uma solução. E aí você vai pesquisar, você vai estudar. Será que isso é a solução mesmo? Muitas vezes pode ser, muitas vezes não. Você tem que encontrar um passo a passo para chegar naquele objetivo. E muitas vezes, por incrível que pareça, você vai desenhar o passo a passo e é muito engraçado. Deus ajuda a gente nos nossos objetivos. Eu não sei exatamente qual é a sua fé. Não sei se você acredita no universo, no que você acredita. Mas eu e minha família, a gente acredita em Deus. Que Deus é um só e que Ele guia tudo. E que o esforço que a gente coloca nas coisas é muito importante. O esforço que a gente coloca nas coisas nunca é ignorado. Então Deus ajuda a gente quando a gente tem um objetivo real. A gente imagina as coisas, segue esse objetivo e muitas vezes a realidade ela foge um pouco desse passo a passo. Só que a gente acaba chegando lá. Ou a gente acaba chegando num lugar melhor do que a gente imaginou. Porque Deus ele prepara as coisas melhores do que a gente imagina pra gente. Então era essa a mensagem do meu vídeo. Se nutra com coisas boas, imagine coisas boas. Se você quer que eu traga alguma reflexão ou algum estudo para o próximo vídeo, comenta aqui embaixo. Então, como eu disse no começo do vídeo, o objetivo desse canal aqui é eu ir melhorando nas coisas que eu sei que são importantes e trazer as reflexões que vão te ajudar a você melhorar comigo. Então comenta aí embaixo as reflexões que você teve com esse vídeo. Se você quer estar cada vez mais unido com a sua esposa, cada vez com uma família mais forte, saber se conectar com Deus de uma forma coesa, de uma forma verdadeira, independente da sua religião, independente do que você acredita, você quer ter uma moral forte e buscar a masculinidade, buscar a moral e as coisas boas, continua nesse canal e me ajuda aí embaixo nos comentários. Eu quero entender como você pensa e entender o que você busca nesse caminho. E eu imagino e eu tenho certeza que eu vou encontrar pessoas aqui nesse canal que tenham a mesma caminhada que eu e buscam o mesmo objetivo que eu. Então, muito obrigado. Curtam e compartilhem esse vídeo para alcançar cada vez mais pessoas e a gente encontrar essas pessoas que estão indo no mesmo caminho que a gente. E comente aí embaixo. Muito obrigado, até a próxima.